Olá, boa noite. Começando aqui mais um webinar da Conub e hoje a gente vai falar sobre como abrir uma empresa sem dor de cabeça. Estou aqui com o Anderson Feitosa, sócio fundador da Conub, mestre em contabilidade, e com a Thaís Pinheiro, também sócia fundadora da Conub, pós-graduada em planejamento tributário e contábil, com 20 anos de experiência também na área contábil aqui. Então, estamos bem acompanhados aqui para responder essas questões para vocês. Primeiro, algumas orientações. Se você estiver vendo o vídeo ainda numa qualidade não muito boa, você tem como melhorar isso indo ali na parte inferior da sua tela, no ícone de uma engrenagem, você clica ali e você tem como melhorar a qualidade desse vídeo na opção sempre melhor possível, na opção que aparece na parte de cima entre as que você vai ver. Outra orientação para começar esse webinar é que você tem como mandar perguntas para a gente. Essas perguntas a gente vai responder ou via chat ou via posts que a gente vai fazer futuramente, e a gente vai ter como mandar para vocês essas perguntas. Você, para acessar, para mandar perguntas para a gente, na parte superior direita, você vai ter um ícone ali com alguns quadradinhos, clica nele e você vai ter duas opções, o QA e o Showcase. Você clica no QA e você vai abrir no lado direito da sua tela um campo para você mandar perguntas, tá? Então, temos uma equipe também aqui para receber essas perguntas e a gente vai responder ou, como eu disse, via materiais que a gente vai fazer futuramente, ou por e-mail na sequência, mas não vamos deixar sem respostas. Posto isso, quero agradecer primeiramente todos que se inscreveram e dar as boas-vindas aqui ao Anderson. Tudo bem, Anderson? Tudo bem. E a Thaís também está com a gente aqui para responder. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. A gente teve a ideia de criar esse webinar porque muitas pessoas têm essas dúvidas realmente de como abrir uma empresa, as primeiras orientações, os custos, enfim, se é bom abrir com sócio ou não, o que muda com isso, enfim, a gente vai falar dos tópicos aqui. Na medida que o pessoal foi se inscrevendo, eles podiam mandar perguntas também, então algumas das perguntas que vocês fizeram a gente vai tentar responder aqui, e com base nessas perguntas a gente dividiu esse webinar em 7 tópicos. Então a gente vai ter 7 assuntos que a gente vai tratar de uma forma geral. Eles vão, o Anderson e a Thaís, responder para a gente cada um desses tópicos. Então, eu vou passar rapidamente quais são esses tópicos. Primeiro a gente vai falar sobre quero abrir uma empresa, por onde começar? Algo bem genérico, as primeiras orientações, o beabá mesmo, desde o início aí para vocês. Quais são os custos para abrir uma empresa? A gente vai também dar uma estimativa inicial de custos. Como escolher as atividades da sua empresa, como isso pode influenciar futuramente, se vale a pena abrir uma empresa com sócio, o que muda no desenvolvimento da sua empresa, isso. Qual o melhor tipo de empresa para o seu negócio, né? Eu estou falando aqui de formato jurídico, de regime tributário, de enquadramento, o que é o certificado digital, por que ele é importante, por que você precisa ter, e se precisa ter um contador para abrir empresa e para manter essa empresa. Então, vamos dar voz aqui a quem entende do assunto de verdade. Na primeira parte, a gente vai falar sobre quero abrir uma empresa, por onde devo começar? Então, são dúvidas genéricas aí, né? As primeiras orientações, né, Thaís? O que você pode dizer para as pessoas que querem essas primeiras orientações para abrir uma empresa? Na verdade, até cabe ressaltar que a gente organizou os temas e a gente tem um blog no nosso site, conub.com.br, e lá, basicamente, tem bastante posts que falam sobre abertura de empresa, como constituir. Então, na medida que a gente vai respondendo, né, esses tópicos ou discutindo sobre eles, a gente também vai indicar qual é o post que correlaciona, tudo bem? Bom, nesse assunto, quero abrir uma empresa, por onde começar? São várias perguntas, né? Inicialmente o que você gostaria de fazer? Que atividade você gostaria de exercer? Essa é uma das perguntas. Depois, onde você vai exercer essa atividade? Você já tem um endereço? Onde você gostaria? Não tem um endereço? Vai ser na sua residência? E aí vem uma outra pergunta também. Eu preciso ou não ter sócios? Ou eu gostaria de ter sócios? Algumas informações preliminares que são super relevantes nessa parte do processo.
E tem uma outra pergunta que a gente sempre faz. Por que você gostaria de abrir uma empresa neste momento? O que está ocasionando esse tipo de decisão? Para poder auxiliar, né? O mais indicado, a gente acaba, né, indicando, ou que você tenha estudado a respeito do projeto, da atividade que você vai exercer, ou ainda que seja uma atividade que talvez você já esteja acostumado a desenvolver, né? Então, só para responder essa pergunta, por onde começar? Eu preciso saber o que você vai fazer, tipo, eu vou abrir uma empresa hoje. O que eu vou fazer? Depois, onde eu vou ter essa empresa? E se eu gostaria ou não de ter sócios? Essas seriam mais ou menos as informações iniciais. No nosso post, como abrir uma empresa, ele detalha mais informações, talvez que possam refletir melhor o que a gente pode ajudar esse tópico. E só lembrando, a Thaís citou o blog, a gente tem alguns materiais com relação a essas primeiras orientações para você que quer abrir empresa no nosso blog. Um é esse que a Thaís citou, que leva para o nosso e-book. A gente tem um e-book que dá o passo a passo para você abrir uma empresa, já orientado de acordo com para abrir uma empresa com a Conub, mas são informações que servem de qualquer forma, para você abrir empresa de qualquer forma, tem lá no nosso e-book. Esse post que a gente vai mandar, aliás, só um recado que eu esqueci de dar no começo. Para todos que se inscreveram e deram seus contatos, obviamente, a gente vai mandar um material pós-webinar aqui, que é mais ou menos um compilado de tudo que a gente vai falar aqui. E nesse material vão ter os links que levam para esses posts, porque a gente não vai ter como mostrar aqui os posts quais são, os links quais são, mas nesse material pós-webinar você vai ter todos esses links. Mas podemos adiantar que é um e-book que vai dar esse passo a passo para você e outros links que vão orientar você com relação ao que você precisa saber, se você identificar se você tem um perfil empreendedor, o planejamento que você precisa ter, enfim. Vários materiais que a gente tem no nosso blog para ajudar você nessa parte de abrir empresa. Tem só uma coisinha que eu não mencionei, que é a respeito da documentação. É muito comum também nos perguntarem qual é a documentação necessária para essa fase de abertura de empresa. Basicamente, a documentação é muito simples, mas ela precisa estar em dia. Então, é necessário o seu documento de identidade, ele precisa ser um documento atual dos últimos 10 anos. No caso de você ser mulher ou homem que tem alterado o nome por questão de casamento, né, tem que estar de acordo com a certidão de casamento, tem que estar atualizado. Deve ter o comprovante de residência, o seu comprovante de residência, endereço da sua casa, o comprovante de residência do local onde será aberta a empresa, mais o IPTU. A princípio, o processo é bem simples. Então, precisa inicialmente dessas informações, né, Anderson? Acho que não tem mais nenhum... Só para poder começar o processo. Então, os documentos a identidade atualizada dos últimos 10 anos, o comprovante da sua residência, o comprovante de endereço onde será localizada a empresa e o PTU, onde vai ficar a empresa que você vai registrar. Legal. Então, só complementando, ainda existe aquelas empresas que vão se enquadrar no Simples Nacional, ela precisa do número do recibo da última declaração do imposto de renda. E não havendo declarado, ele precisa colocar o número do título do eleitor para que seja solicitado o Simples Nacional. Beleza. Nos materiais que a gente vai mandar, vocês vão ter isso em mais detalhes. E agora eu vou continuar aqui com o Anderson para a nossa segunda parte, que a gente vai falar dos custos para abrir uma empresa, né? Então, a gente recebeu também muitas perguntas referentes aos custos. Então, o que a gente pode falar sobre os custos iniciais, Anderson? Bom, basicamente, quando você vai abrir uma empresa, existem as taxas que você terá que recolher para o processo de abertura propriamente dito. Basicamente, é uma taxa federal, uma taxa estadual, paga para a junta comercial. No caso de São Paulo, você também tem uma taxa para que o processo seja analisado de uma forma mais rápida. Então, ao invés a junta analisar o processo em até 7 dias úteis, ela analisa em 2 dias úteis. E também você tem o custo que você vai ter com um contador propriamente dito para poder abrir a empresa, né? Então, você pode abrir com um contador que você achar melhor
e a Conub pode também auxiliar nesse processo. A gente precisa também ter o cuidado que com relação aos custos. A gente tem lá no nosso blog quanto custa abrir uma empresa. Você basicamente tem uma calculadora, você coloca qual é a cidade, coloca qual é a atividade que você vai exercer e a gente demonstra na tela ali quais são os custos. Então, só a título de curiosidade, uma das cidades mais baratas para poder abrir empresa é Brasília, e uma das cidades mais caras fica... você tem a região Nordeste, falando por estado, você tem Manaus, que é caro, na região Sudeste, Rio de Janeiro é mais caro que São Paulo, então, mas às vezes você não tem muito para onde correr desse custo, porque você tem que abrir a empresa onde você vai efetivamente exercer a sua atividade. Então, o Anderson citou a calculadora virtual que a gente tem no site. Isso dá para orientar aqui mesmo, no nosso site, na home, conub.com.br, você clica em abrir empresa, aí vai ter a nossa home ali do abrir empresa, na parte de baixo vai ter uma calculadora virtual que você dá apenas alguns dados, você fornece alguns dados, o seu nome, e-mail, a atividade que você pretende exercer, a sua cidade, e aí a calculadora já vai te dar uma estimativa de custos iniciais para abrir uma empresa. Pode falar. Apenas para complementar, então, após a abertura da empresa, o processo de abertura ele se dá em etapas, né? Então, a primeira etapa você tem a parte da Receita Federal e da Junta Comercial, e depois você tem a parte da Prefeitura. Em algumas cidades, esse processo acaba sendo integrado, e a Prefeitura, depois, ela gera uma taxa, que é chamada de TFE, a taxa de funcionamento do estabelecimento. Cada prefeitura também pode ter um nome com relação a essa taxa, mas os formatos são os mais variáveis, desde da taxa ser paga no momento da abertura, ou no caso de São Paulo, em que a taxa chega no endereço onde a empresa foi aberta em até 2 meses depois. Tá? Na dúvida, converse também com o contador, consulte a Conub a respeito do qual é o valor da taxa. A gente tem um post também que fala especificamente da TFE para o caso de São Paulo. Legal. Então, você vê que os custos, tem os custos iniciais e tem também os custos que você vai arcar ao longo do funcionamento da empresa. Essa calculadora dá os custos iniciais e a gente vai mandar o link nesse compilado que a gente vai mandar nesse material para vocês. Antes de partir para nosso terceiro trecho aqui, agradecer a participação de vocês e o público, que a gente está com 55 pessoas assistindo. Então, obrigado a todos que se inscreveram e estão acompanhando aí o nosso webinar. Vamos para a terceira parte aqui, que fala da escolha das atividades. Né? Então, aí a gente entra na questão do KINAI, muita gente não sabe o que é o KINAI, é o número que vai determinar, que é esse número que vai determinar qual que é a atividade, né? Então, a gente vai falar aqui do KINAI, se a empresa, no que a escolha da atividade pode influenciar. Então, quem vai fazer essa parte? Os dois, né? A gente vai responder com os outros. Vamos lá, Thaís, então. Que nem mencionado na primeira pergunta, é importante que você saiba que atividade você vai desenvolver especificamente. Uma vez que você definiu essa atividade, nós efetuamos dentro do site da Conca qual é o KINAI que se enquadra nessa atividade. O KINAI é o Código Nacional de Atividade Econômica e é um código que ele vai, na verdade, fazer todo o cadastro do CNPJ da tua empresa, enquadramento do Código de Prestação de Serviços e ainda influencia na questão do enquadramento tributário. Então, por exemplo, geralmente, e é muito comum, a gente recebe consultas de pessoas da área de TI dizendo assim, hoje eu exerço atividade de consultor de tecnologia, de TI. E aí a gente quer aprofundar melhor esse tipo de situação. Tipo, que tipo de serviço você presta? E ele, não, eu sou um consultor de TI. Se ele é um consultor só de tecnologia, né, na área de TI, ele vai ter uma atividade, um código específico e um enquadramento tributário. Mas, por exemplo, se ele é um suporte, ele atua na área de suporte, ou tratamento de dados,
ele pode ter um outro enquadramento tributário. E o código de atividade dele econômica também altera. Então, assim, é muito importante quando você define a atividade que ela fique muito clara no que você está fazendo. Também outra dúvida muito comum é: eu sou um consultor financeiro, um consultor administrativo. E depois, quando a gente discute o caso, ele acaba sendo, na verdade, ele presta serviços de apoio administrativo. O consultor, para vocês poderem entender, o consultor, né, financeiro, ele chega a pagar uma tributação de 16% a 18% sobre o faturamento mensal. E um prestador de serviços de apoio administrativo, a tributação inicial, que é pela Simples Nacional, ela fica em torno de 6%. Então, é muito importante que você consiga definir qual é a atividade que a sua empresa vai poder exercer. Hoje, atualmente, no cadastro do CNPJ, você pode indicar um KNAI principal e um KNAI secundário. O KNAI principal é onde vai girar, principalmente, as atividades da sua empresa. E você tem o KNAI secundário, que são as demais atividades. Você precisa, no mínimo, indicar um KNAI, uma atividade você precisa escolher. Os KNAIs secundários, geralmente a gente já pegou casos de 10, 20, né, KNAIs. A gente não sabe, não testamos ainda qual é o limite, mas tipo, temos casos aqui com 18 KNAIs secundários. Isso também pode influenciar o enquadramento sindical que a tua empresa vai ter. Então, se o teu KNAI principal ele está numa atividade relacionada a TI e o teu KNAI secundário está numa atividade relacionada à consultoria financeira, qual que é o teu principal de verdade? Se você estiver fazendo atividade de consultoria financeira, o enquadramento do seu sindicato vai estar errado. Então, precisa saber o que você vai fazer e qual vai ser a atividade principal que vai gerar a receita da tua empresa. Tá. Complementando o que a Thaís falou, quando a gente fala de atividade principal, a gente tem que pensar qual é a atividade que eu ganho dinheiro, principalmente, né, com a minha empresa. Então, é muito comum também o pessoal de TI procurar a gente e falar, não, porque eu estou desenvolvendo uma plataforma que ele vai conectar pessoas. E aí, o desenvolvimento não é a atividade principal. A atividade principal, neste caso, é a intermediação. Porque ele ganha o recurso dele, ele vai ganhar dinheiro conectando pessoas. Então, ele intermedia uma operação. E aí isso funciona para a maioria dos marketplaces. Só que ele, por ser normalmente um sócio técnico, ele diz que a atividade dele é efetivamente de desenvolvimento. E não é. Ele não está desenvolvendo um sistema para terceiro. Ele está desenvolvendo um sistema para uso próprio. Então, só complementando também essa parte, a gente tem também um material no blog, um post que fala sobre se a sua atividade pode ou não ser enquadrada no Simples Nacional. A gente, quando falar do tipo de empresa, vai entrar um pouco mais em regime tributário, mas só para orientar que esse post também mostra uma ferramenta, que é uma ferramenta da Conub também, que é o KNAI-simples.com.br, que você pode, através desse site, colocar o nome da sua atividade, o início, enfim, e o sistema vai te dar qual que são as possibilidades de acordo com aquele nome e também o KNAI do lado, e também se ele pode ser ou não enquadrado no regime do Simples Nacional. Também você vai receber isso no material que a gente vai enviar depois do webinar, ok? Então vamos para a parte 4, que fala com relação das dúvidas com relação ao sócio. Se você deve ou não ter sócio, no que isso vai influenciar, no tipo de empresa, enfim, o que a gente pode falar sobre isso, Anderson? Não, perfeito. Hoje, basicamente, nós temos 4 formatos em que você pode abrir uma empresa. Existem mais formatos, mas são muito específicos e que fogem um pouco aqui do nosso contexto. Mas os formatos básicos são abrir a empresa como um MEI, é um formato possível. Abrir a empresa como um empresário individual é outro formato possível. Ter a empresa como EIRELI, que é um empresário individual de responsabilidade limitada, empresa individual de responsabilidade limitada, e a própria limitada mesmo, né? Então, isso vai depender muito de qual é a atividade que a empresa vai exercer, quantidade de empregados, qual é o faturamento que ela vai ter, e se vai ter sócios ou não. Então, se a gente
começar basicamente pelo MEI, o MEI ele é destinado para atividades mais simples. Então, se você é um consultor, se você atua na área de TI, você não pode abrir como MEI. Então, para mais esclarecimentos, você pode acessar lá o portal do empreendedor.gov.br e lá vocês conseguem visualizar quais são as atividades possíveis. Suponha que você conseguiu lá se enquadrar na atividade do MEI do portal do empreendedor. Você tem que responder algumas perguntas para ver ainda se o MEI é o melhor formato para você. Se você vai ter empregado, então, tendo algum colaborador, o MEI só pode ter um colaborador, e esse colaborador tem que ganhar aí o piso da categoria. Então, você não pode contratar um MEI, ter uma empresa como MEI e pagar o salário que você acha que o colaborador recebe. Então, essa é uma das regras. Deveria receber. Essa é uma das regras. A outra regra é que você não pode ter o segundo colaborador. Então, se você vai ter uma empresa e essa empresa vai ter mais de 2 empregados, talvez iniciar com o MEI não seja o caminho. Então, vencida do MEI a barreira da atividade dos colaboradores, a gente tem que analisar o faturamento. Então, o MEI, atualmente, ele pode faturar até R$60 mil no ano, o que dá aí uma média mensal de R$5 mil. A gente só tem que lembrar também que essa regra é proporcional. Então, se você abre o MEI na metade do ano, dos 60 mil você só pode faturar 30 mil, e sempre lembrando aí da média mensal de R$5 mil. Você pode no mês faturar um pouco mais do que os R$5 mil, mas tem que observar o limite para o ano. Então, no ano de abertura, ele é proporcional, depois sempre R$60 mil ao ano. Então, se você não pode descartar, se você pode não utilizar o MEI, a gente descartou a possibilidade do MEI, a gente vai para a análise da próxima atividade, que aí o formato jurídico, que é o empresário individual. Então, o empresário individual, você pode, no empresário individual, você tem que analisar se a atividade não é proibitiva para o empresário individual. Então, existem algumas atividades que você não pode abrir como empresário individual, que é o caso de médico, né? Existe uma grande restrição para você abrir a atividade como médico, e o próprio advogado também não pode ser empresário individual. Agora, existe uma legislação específica para o advogado que queira abrir uma empresa para atuar de forma sozinha. E o empresário individual, dado que não tenha essas exceções com relação ao empresário individual, uma coisa que tem que ficar muito clara é com relação à não segregação dos bens entre a pessoa física e a pessoa jurídica. O que isso quer dizer? Se você tiver uma empresa e essa empresa, por algum motivo, ela causar um dano, você responde com o teu patrimônio pessoal. Então, a gente já presenciou alguns casos que você tem um fotógrafo, o fotógrafo está lidando ali com a vida das pessoas, né? Um dos momentos mais críticos da vida de um casal, que é o próprio casamento. E se ele comete algum erro e ele for acionado ali, for processado pelo casal por uma prestação de serviço incorreta, ele pode responder com os bens pessoais. Significa que ele pode perder casa, carro e ter uma mancha no patrimônio. Isso se for formato de empresário individual, né? Isso lembrando que é no formato de empresário individual. E aí, se você não quer estar exposto a esse risco, o próximo formato, ainda sem sócios, é a Eireli. A Eireli é a empresa individual de responsabilidade limitada, é relativamente nova. Quando a gente fala em leis no Brasil, às vezes a lei demora para pegar, né? Então, a Eireli ela foi instituída em 2011 e você precisa ter um capital mínimo de 100 salários mínimos.
E hoje a gente está falando algo em torno de R$ 88 mil para poder abrir um empresário individual. Para abrir a Eireli. E a Eireli, ela conta com a mesma proteção de que uma limitada, uma empresa com sócios, não tendo o problema de você estar exposto com patrimônio pessoal. E aí, por fim, se você vai ter sócios, a gente indica a limitada, porque a limitada é o formato mais barato. Você tem outros formatos jurídicos para abrir empresa com sócio, por exemplo, você ser uma sociedade anônima, mas o custo é muito alto e não tanto para abrir como para manutenção. Então, o formato mais indicado para empresa com sócio é a limitada. Tá? E aí a limitada conta com a segregação entre os bens da pessoa física e jurídica, assim como a Eireli, e você pode ter mais tranquilidade para poder seguir com o teu negócio. Legal. Posso só complementar? É muito comum também, a gente sempre está instruindo, no caso de você decidir ter sócio na sua empresa, vale a pena bater um papo antes. Situação cadastral, situação de pendências financeiras. Então, por exemplo, o bloqueio do CPF dele pode influenciar diretamente na parte cadastral e andamento do CNPJ da empresa. No caso de você, por exemplo, constituir uma empresa com sócio e você abrir uma conta bancária e quiser algum empréstimo ou cartão de desenvolvimento, é importante que os dois estejam sem dívida bancária ou algum acordo com pendência financeira. Porque no caso de um haver, isso sobe para o nome da empresa, porque acaba prejudicando a questão de linha de crédito. Então, assim, vale a pena bater um papo com o sócio antes, acordar algumas situações, né, tipo, questões de endividamento financeiro ou de acordo com terceiros. É muito bom lembrar que às vezes acontece com sócios fazerem negócios na pessoa física e colocarem a empresa como garantia. Vale a pena lembrar que esse tipo de bate-papo entre os sócios ele é bem saudável. Legal, Thaís. Então, o Anderson também entrou um pouco na questão também já do tipo de empresa, porque a pergunta também acaba misturando um pouco, né? O tipo de empresa com sócio e sem sócio muda totalmente. Então, ele falou um pouco do que vai ser já o nosso próximo tópico aqui, que é o tipo de empresa. Antes disso, muita gente pode estar chegando agora, então vou dar a orientação de como fazer perguntas, né? Novamente, falei no começo ali, mas para quem está chegando agora, você vai ali na parte de cima da sua tela, na parte superior direita, vai ter ali um ícone com alguns quadradinhos ali, você clica nele e aí você vai ter outros dois quadradinhos, outras duas opções ali, o QIA, né, que é um ícone azul, e o Showcase, que é um ícone amarelo. Você vai no QIA, que é o azul, e aí você vai abrir o campo lá na lateral direita da sua tela, e lá você vai ter a possibilidade de fazer perguntas que a gente vai responder, algumas acho que estão sendo respondidas já online aqui pela nossa equipe de suporte. Outras a gente vai responder na medida do possível, ou por e-mail, ou através de materiais do nosso blog. E lembrando também que pós-webinar aqui a gente vai preparar um material, um compilado de tudo que a gente está falando aqui, para você que perdeu uma parte ou não vai poder ficar até o final, também vai poder ter exatamente um resumo do que foi falado aqui, inclusive com os posts do nosso blog orientando sobre cada um dos temas que a gente está abordando, ok? Vamos então para a quinta parte, que fala do tipo de empresa. O tipo de empresa, como definir o tipo de empresa, de acordo com o formato jurídico, regime tributário, o enquadramento, enfim. Quais são as variáveis que influenciam na escolha do tipo de empresa? Anderson. Perfeito. Então, recapitulando, basicamente a gente precisa saber se você vai ter sócio ou não. Isso já vai dar o direcionamento para qual é o tipo da tua empresa. Tendo sócio limitada, não tendo sócio, 3 possibilidades. MEI, empresário individual e a Eireli. Não tendo sócio, o MEI tem a restrição com relação à atividade e também com relação à contratação de pessoas, que só pode ter uma pessoa contratada, recebendo aí essa pessoa o salário mínimo da categoria, e
com relação ao faturamento, que só pode ser R$60 mil no ano, e lembrando que no ano em curso ele só pode faturar o proporcional aos meses, né? Então, nós estamos no mês de abril, já se passaram 3 meses, então um MEI aberto neste mês de abril, ele só pode faturar neste ano até R$45 mil, tá? Então, vencida aí a escolha que a gente chama de formato jurídico, se vai ter sócio ou não, e se vai ser um MEI ou empresário individual. Lembrando que o empresário individual não conta com a segregação entre os bens da pessoa física e jurídica. A gente chega na Eireli, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, que precisa de 100 salários mínimos para poder abrir a empresa. Tá? Esses 100 salários mínimos, uma dúvida que o pessoal tem bastante, é se esse valor ele pode ser utilizado na empresa. E a resposta pode ser utilizado normalmente. O valor é para você coloca como capital, e esse valor você pode utilizar para comprar máquinas, equipamentos, computadores, preparar o escritório onde vai funcionar a empresa. Então, você não precisa comprovar no ato da abertura o capital, mas você assina no ato de constituição que você tem aquele recurso disponível para a empresa. Então, você não precisa comprovar no ato da abertura o depósito desse valor, mas você está assumindo a responsabilidade sobre esse valor. Então, aí definido o formato jurídico, a gente passa para a definição do que é o formato tributário. O tributário, basicamente, se for MEI, ele tem o sistema do MEI, que é o CIMEI, que ele vai pagar uma taxa em torno de R$50 todo mês. Então, o MEI ele tem a desvantagem de você ter uma despesa fixa todo mês, que é os R$50, com relação aos impostos. Independente do faturamento, né? Independente de ter faturamento ou não, o imposto do MEI é devido esse valor de R$50. Depois você tem o formato, o MEI, ele vai ter o regime tributário do CIMEI, e aí depois você tem que escolher entre o Simples Nacional e o lucro presumido. Via de regra, o Simples Nacional vai ser melhor em todas as situações, mas alguns casos muito específicos, o lucro presumido pode ser melhor. Então, o caso clássico aqui que a gente pode colocar é a questão do consultor. O consultor, no Simples, ele vai pagar impostos da ordem de 16,93 a partir de, e ao passo que no lucro presumido, em São Paulo, vamos colocar com a alíquota mais alta, que é 5%, ele vai pagar 16,33. A gente colocando, tem uma diferença de 0,6%, se ele não for ter empregados, talvez o lucro presumido seja melhor, mas ele tem o trabalho de ter até 5 guias para pagar imposto, ao passo que no Simples ele tem uma única guia. Então, tem que dosar aí o quanto trabalho o empreendedor quer ter também. Só para fazer uma observação, nesse caso que o Anderson citou como exemplo, o consultor, no caso do Simples Nacional, a faixa inicial de tributação é 16,83%, quando ele estiver faturando 15 mil por mês. A partir do momento que ele fature mais de 15 mil ao mês, essa alíquota já aumenta. Diferente no caso do lucro presumido, que dependente do faturamento, a alíquota acaba sendo fixa, né? 16,33% hoje. Então, especificamente nesse caso, ou outros similares, é mais econômico a atividade de consultor financeiro estar enquadrada no regime do lucro presumido. E um caso que também, aí começa a dificuldade, aí que entra o trabalho do contador para poder auxiliar nesse caso, é que se o consultor, mesmo que ele tenha ainda uma vantagem pequena de estar no lucro presumido, mas se ele for contratar uma pessoa, no Simples ele não paga a parte do INSS patronal,
isso representa aí aproximadamente 32% sobre a folha de salário deles que ele estaria economizando. Então, a escolha, quando você chega numa atividade em que ela está no anexo 6, se é melhor ser no anexo 6 ou no lucro presumido, ela é uma escolha que tem que ser ponderada olhando diversos aspectos, inclusive se a pessoa vai ter folha, se não vai ter folha, qual o valor da quantidade da massa salarial que vai ter a empresa e também se ele vai ter prolabore ou não. Então, essa análise tem que ser feita de forma minuciosa. A gente está preparando um post sobre esse assunto, entre a diferença entre lucro presumido e simples nacional, quais são as vantagens, e vocês irão receber esse post também. Sobre esse tema, a gente também tem um material no blog, inclusive o Anderson gravou um vídeo recentemente, tem um vídeo dele explicando mais detalhes, tudo que ele falou aqui, sobre enquadramento, sobre o formato jurídico, sobre o regime tributário, como isso pode influenciar na sua empresa. Então, ali, a gente vai passar também esse link para vocês. E também a gente tem no post qual o formato ideal para abrir sua empresa. Lá tá passando o link do nosso Abrir Empresa, que leva para o melhor formato. É uma ferramenta desenvolvida pela Conube, que ajuda você justamente a respondendo algumas perguntas em 7 telas. No final, já vai te dar uma estimativa, uma previsão de qual seria o melhor formato jurídico e tributário, de acordo com o seu perfil de empreendedor, obviamente baseado nas perguntas que você respondeu, e já uma estimativa, uma previsão dos impostos que você poderá pagar eventualmente na sua futura empresa. E é importante lembrar que essa ferramenta hoje ela é gratuita, então, tendo a dúvida aí, você pode fazer diversas simulações sem compromisso e no final ele vai dar lá o que seria o melhor formato jurídico e tributário para a sua empresa. Mas essa ferramenta não dispensa o contato com um contador, com um advogado, para poder te auxiliar. No caso, você tem a opção de prosseguir com o processo de abertura com a Conube também. E aí, só para poder ajudar, esse é um tema um pouquinho longo, né, esse item, mas é só para resumir basicamente. Às vezes, giram algumas perguntas em torno desse tema. O formato jurídico, ele influencia no enquadramento tributário? Depende. Se ele for um MEI, ele tem enquadramento tributário específico. Agora, se ele for um empresário individual, uma ERL ou uma sociedade simples, aí o enquadramento tributário vai depender da atividade econômica que a empresa, né, exercer, e ainda o percentual do imposto ele pode variar conforme o faturamento mensal, que isso no caso do simples, e no caso do lucro presumido, você tem imposto do ISS, que é um dos 5 impostos que se pagam por mês. Então, essa alíquota do imposto ela pode variar conforme o município, ok? Perfeito. E ainda com relação ao qual é o melhor formato jurídico, é comum o pessoal falar, eu quero abrir uma ME. E só uma curiosidade, né? Você pode ser uma ME e estar no lucro presumido. São coisas distintas. A gente até brinca que isso é o sobrenome que a empresa recebe. Eu posso ser um empresário individual ME, posso ser uma IREL ME e posso ser uma limitada ME. Microempresa, que é a sigla ME, é aquela empresa que vai faturar até 360 mil no ano, né? O que dá aí algo em torno de 30 mil reais mensais. Então, a gente costuma dizer, eu posso ser uma empresa no lucro presumido, ser empresário individual e ser uma ME. O pessoal confunde esse sobrenome que a gente diz aí, que é o enquadramento de microempresa, com o regime tributário. Então, e você tem o outro sobrenome, que é a EPP, né, que é a empresa de pequeno porte, e aquela empresa que vai faturar entre 360 mil e 3,6 milhões. Você obrigatoriamente deve ser ME ou EPP para poder estar no Simples, mas você pode ser uma ME e EPP e estar no lucro presumido tranquilamente, né? Uma coisa que também tem que atentar se você está abrindo a empresa como ME e EPP,
a abertura da empresa é dispensada a assinatura do advogado. E tem uma curiosidade, né? Às vezes a gente abre uma empresa e enquadra ela como EPP, passando o procedimento. Passado algum tempo, porque esse enquadramento de ME e EPP é uma legislação, está em lei da Receita Federal. E depois passa um tempo, a Receita Federal ela vê o histórico real, o histórico real do funcionamento da sua empresa, e ela altera o porte da empresa. Então, ela altera de EPP para ME. Então, às vezes tem cliente que liga aqui, pô, vocês mudaram meu enquadramento, meu porte, e na verdade acontece de forma automática. Ainda tem aqueles casos em que a gente não indica, né, qual que seria o porte, EPP ou ME, e aí a Receita Federal vai automaticamente e faz a atualização desse cadastro. Legal. Exato. Vocês viram que é algo bem simples para quem sabe, né? Então, assim, por isso que a gente tem essa ferramenta, inclusive sobre o faturamento, tem uma das telas sobre o faturamento, que vai determinar se é uma EPP, se é uma ME, enfim. E é por isso que deve ser feito isso com o acompanhamento de um contador, de um escritório de contabilidade, e a Conub está aqui para isso também, desenvolvendo essas ferramentas e para ajudar você que quer abrir empresa. A gente vai dar mais detalhes ao final aí do webinar, como você pode ser ajudado aqui pela Conub e pela sua equipe. Esse tema foi um pouco mais denso mesmo, mas era esperado, porque foi o tema que a gente recebeu o maior número de perguntas e envolve realmente muitas variáveis aí. Então, a gente gastou um tempo maior com esse tema. Vamos tentar ser um pouco mais breve nos próximos para tentar cumprir a nossa 1 hora e não se estender tanto, mas os próximos são um pouco mais rápidos mesmo. Vamos partir para a sexta parte, que é sobre o certificado digital. O certificado digital, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, sobre o que é, sobre por que é necessário ter, e sobre quais tipos existem, enfim. Para isso eu vou pedir aqui a ajuda do Anderson e da Thaís, né? Primeiro do Anderson aqui para falar o que é o certificado. Então, perfeito. O certificado digital é a assinatura eletrônica da sua empresa. Então, basicamente, ela é utilizada para emissão de nota fiscal, utilizada para o contador mandar informações para o governo a respeito da sua empresa, é utilizado também para hoje, você, no caso de empresa de lucro presumido, utilizar o certificado digital para poder assinar o balanço da empresa de forma eletrônica, tanto pelo contador como pelo empresário. Aí a gente vai entrar com relação aos tipos de certificado digital. Existem 2 tipos, o certificado A1, que é um arquivo eletrônico, e você vai até uma certificadora da sua preferência, leva os documentos seu e da empresa, e aí vai ser emitido o certificado digital do tipo A1, ela depois passa um link, um código para que você baixe esse certificado. Então, o certificado A1 é um arquivinho que você coloca vai baixar e vai ficar no teu computador. No caso da Conub, você tem um espaço lá para você colocar o certificado digital na plataforma. Então, especificamente com relação ao A1, ele tem, por regras, tem um órgão que regulamenta o certificado digital no Brasil, que é o ICP. Ele tem que ter validade hoje de até 1 ano. Então, você não pode ter um certificado A1 por um tempo maior que 1 ano. O outro tipo de certificado é o A3. O A3 ele é armazenado numa mídia, e essa mídia pode ser um CD, um token ou um cartão. Né? Um cartão, e esse cartão precisa de uma leitora. Então, ele pode ter validade de até 3 anos, e sempre lembrando, né, quanto maior o tempo, então o A3 ele pode ser para 1 ou para 3 anos, mas quanto maior o tempo, maior o valor do certificado que você vai ter que pagar. O A3 ele tem algumas aplicações específicas, e nós, para a empresa, nós não utilizamos o certificado A3 aqui na Conub. Porque imagina que a gente tivesse que ter o certificado digital plugado aqui nos nossos computadores para poder auxiliar vocês a emitir nota, para poder entregar a documentação para o governo. Então, a gente usa o A1, que é um arquivo eletrônico, para poder fazer essa comunicação com o governo e com a prefeitura para emissão de notas fiscais.
Mas a gente precisa lembrar também, especificamente das empresas no lucro presumido, ela precisa enviar informações para o governo anualmente. Essas informações, ela tem data específica para acontecer e precisa ser transmitido com o certificado, neste caso, A3, com ECPF, que é o certificado da pessoa física. Então, o responsável pela empresa na Receita Federal tem que ter esse certificado do tipo A3 para ele transmitir essa informação. Então, é um trabalho que a contabilidade faz em conjunto, que é feito a quatro mãos, né? O contador transmite a declaração, os SPEDs para o governo federal, manda esse arquivo para o empresário, o empresário vai assinar eletronicamente com um certificado ECPF A3 e ele devolve esse arquivo para o contador vai assinar com o ECPF dele, do contador, também no modelo A3, para poder fazer a entrega definitiva. Então, na relação de custos aí da empresa, o certificado digital, quando a empresa é do Simples Nacional, é só o A1 para a empresa mesmo, e quando é do lucro presumido, vai precisar de 2 certificados. O A1 para a empresa, o ECNPJ, e o A3 do ECPF, no caso do empreendedor responsável pela empresa. Então, na Receita Federal, você tem apenas um dos sócios, quando a empresa tem mais de um sócio, fica como responsável na Receita Federal, e essa é a pessoa que tem que ter o ECPF. Também é bom lembrar que o certificado digital ele começa a ficar cada vez mais presente na vida do brasileiro, né? Ele não só está presente na questão da empresa, mas, por exemplo, na questão do imposto de renda. Não sei se vocês viram as notícias sobre isso no ano passado, né? As pessoas que portavam o ECPF, que é o certificado digital da pessoa física, poderiam ter a declaração de imposto de renda previamente preenchida por algumas pessoas, né? Esse ano o volume aumentou e especificamente a parte de certificado digital, já se envolvendo com a parte de pessoa física, ela também passou a ser obrigatória nos processos de homologação e de rescisão. Então, por mais que, de repente, a empresa, por emitir uma nota fiscal, ela não precise de um certificado digital, esse processo ele já é devido no caso de você ter um empregado e precisar fazer homologação perante os órgãos do governo. Então, a Conub, até como isso tem mudado constantemente, e cada vez mais é um caminho sem volta, cada vez mais o governo vem fechando o cerco para que todas as empresas tenham um certificado digital. A Conub adotou o modelo em que todos os clientes precisam ter certificado digital, esse NPJ do tipo A1. Então, a Thaís já falou no caso de ter um empregado e quando esse empregado é desligado da empresa, da necessidade de ter o CNPJ. E outro caso também mesmo empresas que sejam do Simples Nacional e que tenha mais de 5 empregados, ela obrigatoriamente tem que ter o certificado CNPJ para transmissão das obrigações acessórias da empresa. Quando a gente fala obrigação acessória, é toda a comunicação que o contador transmite para o governo. Então, a gente escuta no noticiário, o PIB caiu, o desemprego aumentou. Esses dados são extraídos das informações que os contadores transmitem das empresas para o governo. Legal. Então, falamos aqui do certificado digital, que é outro tema importante e que necessário saber e explicamos por que precisa ter, para que ele serve. A gente tem um post, né? A gente tem também materiais específicos sobre certificado digital, explicando sobre os tipos de certificado, para que serve cada um deles, qual é o correto para a sua empresa. Também a gente vai mandar posteriormente. Mais um aviso aqui, você que está mandando suas perguntas, a gente tem uma equipe aqui no suporte para responder essas perguntas para vocês online, tá? Então você que está assistindo também pode mandar suas perguntas. Ali, novamente, explicando no ícone, na parte de cima da tela, tem um ícone com alguns quadradinhos ali. Você clica e vai clicar na opção QIA, o ícone azul, vai abrir um chat na lateral direita da tela, e aí você vai poder colocar
suas perguntas ali. Temos uma equipe aqui no suporte para responder online. Aquelas que a gente não conseguir, mais tarde a gente vai responder também por e-mail ou através de materiais no nosso blog. Perdão. Um detalhe também, a gente criou um formulário para você poder dar um retorno para a gente depois do evento, do que você achou, do que, enfim, do seu retorno, do que você achou legal, o que você acha que pode melhorar para o próximo. A gente vai mandar também esse link para você preencher. São algumas perguntas para você dizer aí o que você achou do webinar, ok? Vamos partir então para a 7ª parte aqui do nosso webinar. É a última parte antes da gente responder algumas questões que a gente recebeu. Quando você se inscreveu, você já mandou algumas questões, então a gente selecionou algumas delas e vamos responder no final do webinar. Então vamos para a última parte aqui, que é com relação à obrigatoriedade ou não de ter um contador para abrir empresa. Então, é obrigado a ter um contador para abrir empresa e para manter a empresa? O que a gente pode falar sobre isso? O contador hoje, o processo burocrático da abertura da empresa não necessariamente precisa ser feito por um contador. Ele pode ser feito por um escritório jurídico, um escritório especializado em paralegal. Então, não precisa, inclusive você, se você quiser, pode ser feito por você também, apesar de ser um processo muito burocrático. No entanto, no processo de abertura, no formulário de requerimento para fazer a sua inscrição na Receita Federal, que é o que vai gerar o seu CNPJ, atualmente é obrigatória a indicação dos dados do contador, que seria o nome completo dele e o número do CRC, que é do Conselho Regional de Contabilidade. Então, para fazer o processo burocrático, formalizar, não necessariamente precisaria de um contador, mas você precisa dos dados de um contador para poder indicar no processo. Por que esses dados são requeridos? Porque seria inicialmente a pessoa legal de contabilidade responsável pela tua empresa naquele momento, né? Mas aí também tem um segundo momento. Logo após a abertura da empresa, a gente costuma comentar muito disso, Luan. Tem muita gente que abre a empresa e fala, por enquanto não vou movimentar, vou deixar ela parada. Mas a partir do momento que o CNPJ da empresa ele é liberado, é como se ligasse um reloginho do tempo lá na Receita Federal, Previdência Social, Ministério do Trabalho, todos os órgãos do governo em que a sua empresa está cadastrada, que ela está enquadrada. O que isso significa? Significa que, se você abriu a sua empresa, digamos, no dia 30 ou 31 do mês de março, acabou de acabar, o que vai acontecer? Você precisa, no mês seguinte, declarar para o governo se você teve ou não movimentação de faturamento, se você teve ou não impostos, se você teve ou não empregados. E aí a pergunta assim, mas Thaís, eu abri a empresa no dia 30, no dia 31, precisa mesmo assim? Gente, precisa. Porque os órgãos do governo, eles não consideram qual o dia que a tua empresa abriu, eles consideram qual foi o mês e o ano de abertura. E o que acontece se você não entregar essas informações para o governo? O Anderson até antecipou uma delas, né? O Ministério do Trabalho apura qual índice, né, de emprego no país através de uma obrigação acessória que é entregue pelas empresas, que é uma obrigação trabalhista. Então, o que acontece? Mensalmente, deve ser reportado para a Receita Federal, algumas prefeituras exigem essa informação, não são todas, isso, a regra varia, e tem a parte de trabalhista e previdenciária. Eles querem simplesmente que você confirme. Eu tive ou não tive faturamento, eu tenho ou não tenho empregado. É como se você estivesse se autodeclarando que você não teve, por exemplo, no caso de não haver movimento no mês, que você não teve movimentação nenhuma. E parte dessas informações, que nós chamamos de obrigações acessórias, elas devem seguir com a indicação de um contador. Você precisa indicar quem é o contador que está cuidando da sua empresa e que está, assim, reportando esse tipo de informação. Então, especificamente nesse caso, quando você abre uma empresa e constitui, a partir do mês e ano de abertura dela, a gente recomenda que você tenha um contador para poder fazer a manutenção. Manutenção seria o quê? Enquanto ela não tem movimento, ela não tem faturamento, ela não tem empregado, ele faz a manutenção dessas obrigações acessórias, essas informações exigidas por parte do governo. E aí depois, quando você passa a ter alguma movimentação, mas, por exemplo, você não teve faturamento ainda, você precisa declarar, você precisa fazer o registro da contabilidade, que deve ocorrer de forma tempestiva. Então, a gente comenta, óbvio, nós somos contadores, mas é necessário, sim, a existência de um contador numa empresa, ela é essencial.
Thaís, o que acontece se eu não tiver um contador? E se eu decidir que não tiver um contador? A entrega das obrigações acessórias fora do prazo, sem prazo para poder entregar, ou entregue de forma incorreta, e no caso serem fiscalizadas, elas incorrem multa. As multas podem variar de 250 até 1.000, 1.500 reais. Isso depende de qual é a obrigação acessória requerida e de qual é o prazo de atraso, entre outros. Então, assim, o contador, ele está presente na vida da empresa desde o momento em que ela nasce até o momento, praticamente, que ela talvez venha a se encerrar algum dia, se isso acontecer. Ou, se tudo der certo, a empresa pode ser vendida também, né? Se a empresa for vendida também, são necessárias todas as informações geradas pelo contador para garantir que a sua empresa ela está em dia, que todos os exercícios e os balanços de receita, de custo, a operação em si foi registrada, quer dizer, quão lucrativa ela é. E nessa fase, quer dizer, numa situação dessa, o papel do contador ele é fundamental. E uma outra dúvida que existe também é sobre se o MEI precisa ter contador. Essa é uma dúvida bastante recorrente. A gente tem um post que fala sobre o assunto, nós temos também um vídeo, eu fiz um webinar para uma empresa de conteúdo em que parte lá dos produtores de conteúdo era um MEI, e a resposta o MEI ele precisa ter contador. Então, num primeiro cenário aí, de acordo com o Código Civil, toda empresa precisa ter a escrituração contábil, né? Então, por mais que o MEI seja um formato simplificado, ele é obrigado a ter contador. E o mais agravante, eu particularmente, Anderson, como contador, eu sou contra isso, mas a gente tem que seguir o que está na lei. O mais agravante é que colocaram para o MEI a obrigatoriedade de que ele tenha contador para que ele não seja mais tributado. Então, o MEI ele já paga R$50 lá por mês para o governo de impostos ao longo do ano. Mas, se ele for uma empresa de prestação de serviço e tenha faturados, vamos supor, faturou R$60 mil no ano, ele só pode distribuir 32% do que ele faturou no ano depois de ter sido extraídos os impostos. E o que daria aí aproximadamente algo em torno de R$19 mil. O que ele distribuir acima de R$19 mil está sujeito à tributação de imposto de renda como se fosse pessoa física. E a maioria das pessoas não sabem disso. Então, na verdade, a gente tem hoje aí mais de 5 milhões de MEI, e esse MEI vem gerando um passivo, né? Então, dada a vontade do governo em querer arrecadar, a maior parte dos MEIs aí estão correndo esse risco do governo dizer o seguinte: sabe aquele valor que você retirou da empresa, que é o dividendo, você tem que ser tributado como pessoa física. E nesse caso, a tributação ela pode chegar até 27,5%. Mas a lei tem uma vírgula dizendo o seguinte: se tiver contador e tiver escrituração contábil, o MEI está dispensado de pagar esse imposto adicional. Então, quem faz lei no Brasil é advogado e contador, e nesse caso puxaram a sardinha aí para os contadores. A lei é dura, mas é a lei, né? Então, a Conub é contra esse tipo de lei, mas nós também assessoramos o MEI fazendo a escrituração contábil dele para facilitar a vida dele e não ter esse risco. Legal, então esse é um tema também que muito se fala que não precisa, né? O MEI não precisa de contador. A gente também tem um post sobre isso no blog que fala, e inclusive fala sobre o trecho da lei que aborda essa questão que o Anderson falou. Vamos então partir para o último trecho aqui do webinar, que a gente selecionou algumas perguntas de participantes, e a gente tinha inicialmente traçado um outro roteiro aqui, mas a gente vai selecionar 5 perguntas, algumas delas que você mandou agora, ao vivo, outras que você já tinha mandado, alguns de vocês tinham mandado no ato da sua inscrição, no ato da sua participação.
Vamos começar, então, com uma pergunta que veio aqui ao vivo agora para a gente, do Alexandre, falando que já tem uma empresa aberta com um concorrente, né, um concorrente da Conub. Gostaria de saber quais são os diferenciais da Conub para que ele possa ser convencido a migrar a contabilidade para a Conub, a migrar a empresa dele para a Conub. Acho que nesse ponto, né, Anderson, a gente pode há outras empresas de contabilidade que online, que também prestam serviço, né, no formato parecido com a Conub, mas especificamente nesse caso, acho que é legal a gente destacar a atividade que a gente faz, né, Anderson? Exato. Para poder demonstrar o que nós oferecemos hoje, e aí os clientes vão buscar aquilo que talvez esse acredite que seja melhor, o que nós somos hoje, e o que a Conub ela é hoje, o que nós buscamos hoje, quando a gente presta o serviço de contabilidade, quando a gente oferece uma tecnologia online, né, e essa parte de conteúdo. Não, perfeito. Complementando o que a Thaís falou, né, em primeiro lugar, a gente destaca aqui a qualidade que a gente quer dar na prestação de serviço. Então, a gente tem atendimento por chat, por e-mail, e, eventualmente, até as pessoas têm o atendimento por telefone também. Então, nós temos um telefone, caso você tenha dúvidas, para poder conversar com uma pessoa aqui especializada. Né? A gente é muito forte na produção de conteúdo, a gente tem um corpo técnico bem qualificado, que é para poder dar tranquilidade para o empreendedor. Né? Então, esse é o nosso foco. Né? A Conub ela é voltada para ser um parceiro, o contador é um parceiro do empreendedor, é um parceiro de longa data. Então, a gente quer dar conforto e tranquilidade para o empreendedor. Né? Tem uma outra coisa, a gente costuma muito falar que a gente tem uma grande preocupação sobre a educação empresarial, a educação tributária do brasileiro como um todo. Então, hoje, a gente se propõe a formatar os conteúdos que o Anderson falou, praticamente todos são conteúdos próprios, ou de conteúdos de convidados, né, na área empresarial, área financeira, área contábil, área tributária. E a gente tem muito cuidado nesse momento dos conteúdos, porque a gente quer trazer, né, para esse público, né, brasileiro, temos até muitas consultas, né, do exterior, mas informações que às vezes são muito complexas, então a gente tem que trazer isso de uma forma muito amigável, né? Então, hoje a gente tem esse tipo de preocupação, trazer esse tipo de... A gente fala de educação, mas quer dizer, trazer para o papo comum do dia a dia a importância, né? A Conub também, ela tem essa preocupação não só externa, que é com o cliente, mas ela tem essa preocupação interna também. A gente trabalha com a equipe com constantes atualizações, né? Workshops também, de discussões. E a gente tenta trazer isso desde a equipe que faz a venda, né, lá no início, para que ela possa demonstrar que ela tem um conhecimento, né, nessa parte de abertura de empresa, de contabilidade, até o momento do atendimento mesmo diário. Né? A Conub, ela os fundadores praticamente nós somos 2 contadores, né, mais o outro fundador que ele é da área de TI, da área de sistemas, então nos juntamos, na verdade, com o objetivo de trazer a tecnologia filiada com a contabilidade de uma maneira muito forte, né, muito cravada para as empresas. E acho que essa também é uma das questões, né, com o custo, não vamos falar de custo baixo, custo alto, nada disso. A gente está com um custo que é realmente o que custa, quanto custa a operação hoje quando se usa a tecnologia, né, disponível no mercado. Legal. Vamos responder outra pergunta que chegou agora para a gente, do Fernando. Boa noite. Gostaria de saber se a Conub oferece assessoria na elaboração de contratos de trabalho e de negócios. Perfeito. Respondendo aqui a pergunta do Fernando, a gente tem um contrato de trabalho padrão, né, que atende toda a parte com relação à legislação, só que hoje a gente entende que existem outros formatos de trabalho, né? Então, o nosso contrato de trabalho não está preparado para uma questão de home office, e se você for adotar esse tipo de trabalho, aí é recomendado que você contrate um advogado trabalhista para poder te suportar com relação
a esta decisão. A Conub tem advogados parceiros e, neste caso, uma vez que você seja cliente da Conub, você entra em contato conosco e a gente direciona. Com relação a contratos de prestação de serviço, a gente tem um repositório de contratos que a gente pode compartilhar esses contratos de prestação de serviço, mas se for alguma coisa muito customizada para o teu negócio, novamente a gente recomenda que você contrate um advogado para que ele faça esse contrato, tentando amarrar todas as pontas. Tem direito do consumidor, tem direito da internet, uso de dados, uma série de informações que eu não indicaria, se a tua operação for um pouco mais complexa, você seguir sem ter isso daí alinhado com um advogado especialista na área. Legal. A gente selecionou também algumas perguntas aqui de pessoas que se inscreveram e no ato da inscrição já colocaram ali a sua dúvida, né? Então vamos selecionar pelo menos duas delas aqui, antes da gente finalizar, que a gente já está com o tempo estourado aqui. Então vamos responder a pergunta do Ariston aqui, que faz, na verdade, duas perguntas, né? Ele faz três, mas uma delas a gente já respondeu, se é obrigatório ter um contador, mas as outras duas a gente pode falar sobre elas. Posso ter 2 CNPJs no mesmo endereço? E depois ele pergunta, posso ter 2 empresas em meu nome? Mas vamos falar aqui do CNPJ primeiro. Posso ter 2 CNPJs no mesmo endereço? Depende. Se você for uma atividade de comércio, é um pouco delicado e a Secretaria da Fazenda, em alguns casos, ela não autoriza você ter 2 comércios com o mesmo endereço. Tá? Mas se for em cima, ele se for embaixo. Depende. Depende de onde está, onde vai ser o endereço da empresa. No caso da prestação de serviço, também depende. Aqui em São Paulo, por exemplo, vamos citar no município de São Paulo. No município de São Paulo é possível você ter diversas empresas no mesmo endereço, isso não tem problema. Mas há outros municípios que eles não aceitam que você tenha no mesmo endereço. Então, nessas situações, por exemplo, a gente recomenda que você indique sala 1, sala 2, né, no seu formato de endereço, para poder conseguir ter mais de uma empresa. Então, nesse caso, depende. Depende de qual atividade você vai exercer e depende em qual município você vai estar localizado. A outra posso ter 2 empresas em meu nome, né? Estou respondendo? Não, perfeito. Você pode ter mais de uma empresa no seu nome, exceto se for MEI. Então, lembrando, o MEI ele só pode ter o MEI e não pode ter nenhuma outra empresa. Se não for MEI, existem também algumas limitações. Então, a pessoa pode ter um empresário individual apenas, então ele não pode ter mais que um empresário individual, a pessoa só pode ter uma Eireli, então ele pode ter um empresário individual e uma Eireli, mais uma de cada formato. E ele pode ter uma quantidade aí de limitadas que ele julgar necessário. Sempre lembrando que quando ele pode ter mais de uma empresa, mas se as empresas estiverem enquadradas no Simples Nacional, tem que se observar aí o limite do Simples Nacional, que é de 3,6 milhões com relação ao faturamento. Então, aí a consulta de um contador na hora de determinar analisar qual que é o faturamento dessas empresas todas que o empreendedor vai ter e qual que pode ser no Simples, qual que não pode ser do Simples, é bem importante. E para ficar justo aqui, então a gente pegou 2 ao vivo, vamos pegar 2 das pessoas também que se inscreveram. Para finalizar, a gente tem uma última pergunta aqui, selecionada. Quem mandou foi o Ramon, e ele diz: eu quero começar a prestar serviços de desenvolvimento de software para uma empresa uruguaia. Com o que devo me preocupar ao criar a minha empresa para isso? Bom, inicialmente, onde você vai prestar o serviço? Se a sua empresa ficar localizada aqui no Brasil, então você vai constituir a sua empresa aqui no endereço, né, em território nacional indicado por você. Você pode prestar um serviço para uma empresa localizada no exterior, não tem nenhum problema. Agora, se você decidir constituir a sua empresa fora do país, aí você precisa, na verdade, ver quais são as regras, né, os processos burocráticos naquele determinado país. Então, vamos ir para o cenário, de repente, que você decida
constituir empresa aqui no Brasil para poder prestar o serviço. Você constitui empresa normalmente, como se estivesse prestando serviço para qualquer pessoa localizada aqui no Brasil. Então, você vai ter um CNPJ, uma inscrição municipal, o regime tributário vai ser lucro presumido, ou simples nacional. A regra é basicamente a mesma. O que vai variar vai ser, na verdade, depois quando você presta o serviço para o exterior. E aí tem algumas regras, por exemplo, há impostos como, por exemplo, o PIS, o COFINS, quando o cliente ele se localiza no exterior e ainda o recurso é recebido do exterior, quer dizer, você fez uma venda e eles te pagam, né, a origem do recurso é do exterior, você tem isenção de PIS e COFINS, que são 2 impostos, né, cobrados no lucro presumido. Talvez seja uma questão de só entender especificamente como vai ser o formato comercial dessa prestação de serviço. Legal. A gente vai responder mais algumas perguntas, porque a gente recebeu muitas perguntas, então a gente vai selecionar mais algumas aqui, das que mandaram no ato da inscrição. Tem algumas também que foram feitas ao vivo, mas vamos responder primeiro agora, antes da gente selecionar mais uma que foi feita ao vivo, vamos responder uma que foi feita também na inscrição. Do Thiago, primeira pergunta que a gente tem aí para o nosso roteiro, para a gente se orientar. Qual é a solução que a Conub pode oferecer para um futuro empreendedor que deseja montar sua empresa digital? Considere o empreendedor que contrata freelancers para atender demandas que o próprio empreendedor não consegue suprir. Ou seja, a empresa não conta com funcionários próprios, mas sim com parceiros. Não, perfeito. Aqui isso é muito comum, a gente tem vivido um pouco disso com todo o advento aí da economia colaborativa. O Uber é um exemplo disso daqui. O Uber ele gera uma demanda em que o serviço é prestado por terceiros, que são os motoristas do Uber, né? Neste caso aqui em específico, não, é possível abrir a empresa. Toda a prestação de serviço tem que estar suportada aí por um contrato específico, né? E você só tem que tomar cuidado para que esta prestação de serviço que é feita por parceiros não seja enquadrada como uma relação de trabalho, né? Então, a gente tem lá habitualidade, pessoalidade, tem a questão da onerosidade e também a dependência econômica, né? Então, o que tudo isso significa? Você tem esse parceiro, mas esse parceiro ele presta serviço somente para você, ele tem uma dependência econômica de você, o serviço não pode ser prestado por um terceiro, então é a questão da pessoalidade, e ele tem a questão também da subordinação, então ele só faz as coisas seguindo as suas ordens. Então, neste caso em específico, você tem o risco de ser considerado vínculo empregatício. Então, só para a gente ilustrar aqui, citando o próprio Uber mesmo, o Uber nos Estados Unidos, ele foi o pessoal entrou com um processo solicitando vínculo empregatício para os motoristas do Uber, né? Então, tem que só tomar cuidado justamente para que você não tenha colocar em risco a sua empresa com a caracterização do vínculo empregatício. Ok, vamos então agora responder mais algumas que chegaram agora ao vivo no nosso chat. Aliás, agradecendo mais uma vez a participação de todos. A gente está com um bom número aí de participantes online agora. E vamos escolher agora uma pergunta do Daniel Trevisan. As empresas ME são iguais às MEI? Quem que pode responder essa? Essa foi de última hora. Daniel, o Anderson até comentou um pouquinho antes, né? Sobre algumas classificações, né? Então, você tem formato jurídico, você tem o porte da empresa e você tem o enquadramento tributário. No caso, o MEI, ele é um formato jurídico, né? É um microempreendedor individual. Ele é uma formação, né? Um formato que você tem algumas atividades limitadas, são atividades mais simples, né? E que é aquelas que estão limitadas e indicadas no portal do empreendedor. Você pode achar no site portaldoempreendedor.gov.br. O ME, ele é o pote econômico da empresa, quer dizer, quanto que a sua empresa ela gerou de recurso econômico, que seria a receita no determinado período. No caso do ME,
o porte vai até 360 mil ano, né? Então, basicamente, só para você poder entender, o MEI ele é um formato jurídico, né? Então, você tem o MEI, você tem o empresário individual, tem a sigla de EI, você tem a ELEV e você tem a limitada. Aí você tem o porte da empresa, que seria o ME, que é microempresa, e o EPP, que é empresa de pequeno porte. Aí as empresas de grande porte, elas não têm sigla nenhuma, tá bom? E aí depois você tem o formato, o enquadramento tributário, que são os regimes para qual essa empresa vai estar definida a pagar os impostos. Bom, perfeito. Mais uma pergunta, quer complementar? Sim, não, pode me perguntar. Mais uma pergunta, então, que acabou de chegar, da Heine. Funcionário público pode abrir empresa? Funcionário público ele pode ser sócio de empresa, né? Então tem uma diferença aí, pode abrir empresa ou ser sócio de empresa. O que acontece? A legislação proíbe que os funcionários públicos eles sejam administradores em uma empresa, né? Então seja sócio administrador, mas nada impede que um funcionário público tenha participação numa empresa. Ele não pode lidar ali com o dia a dia, até mesmo porque ele é remunerado pelo Estado e deveria ter ali a dedicação exclusiva com a empresa. Mas ele pode ser sócio, então ele coloca um recurso numa empresa e aquela empresa ele tem uma participação na empresa. Ele pode até auxiliar no momento inicial aí da abertura da empresa, mas ele não pode configurar como administrador. Existem algumas funções públicas que têm a proibição de uma forma mais, vamos dizer assim, mais investigada, né? Então, por exemplo, o judiciário ele tem o pessoal que é funcionário público do judiciário propriamente dito, a fiscalização é mais rigorosa. Tá bom. Vamos então para mais uma pergunta, para dar uma intercalada. Vamos uma que a gente recebeu na inscrição do evento. Vamos falar da pergunta do Wellington aqui. Pretendo abrir uma empresa de prestação de serviços de TI. Quais são os custos, incluindo impostos, que eu tenho que pagar, mesmo se a minha empresa não emitir nenhuma nota fiscal durante o mês, Thaís? A gente fez, logo no começo do ano, um webinar que fala justamente sobre a receita. Depois vai ser legal, porque nessa pergunta a gente vai colocar o link, né, Lobão? Sim. Para poder, e foi um papo bem legal que trata sobre a receita. Mas especificamente aqui, nessa dúvida do Wellington, é muito comum, né? As pessoas perguntam, mas se eu não tiver nenhum faturamento, eu tenho que pagar impostos? A resposta é não, se esses impostos são sobre faturamento. Então, tem que ficar claro. Se você não faturou, você não tem impostos a pagar. Mas é importante lembrar que, uma vez você estando com a empresa aberta, existem algumas taxas que você tem que pagar durante o ano, independente se você teve ou não faturamento. Então, por exemplo, a taxa de funcionamento do estabelecimento é uma taxa municipal cobrada anualmente, que é pela prefeitura, onde a sua empresa fez o registro dela, né, onde ela está com o endereço. Se você não teve faturamento, você vai ter que pagar essa taxa de qualquer jeito. Se você teve faturamento, você também vai ter que pagar. Outra contribuição anual que é muito comum exigida é a contribuição do sindicato patronal para as empresas que basicamente não estão enquadradas no Simples Nacional, assim, no lucro presumido. Então, você tem que pagar sempre, a cobrança acontece sempre no mês de janeiro, é obrigatório, previsto em lei, e aí você tem que pagar independente se você tem ou não faturamento e se você tem ou não empregado. Então, nesse sentido aqui, né, quais são os custos que eu tenho que pagar, mesmo se eu não emitir nenhuma nota? Se eu não emitir nenhuma nota, eu tenho a TFE, né, que é essa taxa municipal anual, e eu tenho essa cobrança do sindicato patronal, no caso da empresa não está enquadrada no Simples Nacional. Então, perfeito. E complementando aqui também a resposta da Thaís, não tratando especificamente de impostos, mas existem outros custos que a empresa arca quando tem empresa aberta. Né? O que a empresa arca quando tem a empresa aberta, que é o caso de ter a manutenção da conta corrente da pessoa jurídica, ter o certificado digital para que o contador consiga transmitir as informações da empresa dele. Então, o contador, né? O contador, propriamente dito, despesas com o contador.
Então, é muito importante se você decidir qual é o momento exato para você abrir a empresa, e hoje está tão simples você abrir uma empresa, que se você não for utilizar essa empresa, é indicado que você encerre, né? Hoje, na maioria das cidades, você consegue, em até 20, 30 dias, você viabiliza aí a abertura de uma empresa já com emissão de nota fiscal. Óbvio que existem algumas exceções, né? Então, de cidades em que o prazo é maior. Mas, na média, 20, 30 dias você está com a tua empresa pronta para poder faturar. Então, se encerrar a empresa que não vai ter movimento, é importante para que você não continue tendo esses gastos que, mesmo a empresa não faturando, eles existem. Vamos para a última pergunta, então, que também chegou agora durante o webinar, do Leonardo Simas. Ele pergunta: um desenvolvedor freelancer de software se enquadra como consultor de TI? Tá, perfeito. O desenvolvedor, ele atua hoje, o profissional de TI, ele é multifunções, né? Então, ele pode ser um consultor de TI que vá fazer levantamento de requisitos, tudo, e atividade propriamente dita de desenvolvimento de software é uma outra atividade, né? Mas nada impede que ele possa ter as duas atividades na mesma empresa. E aí o que vai diferenciar é na hora da emissão da nota fiscal. Se ele está fazendo um trabalho de consultoria, ele vai emitir como consultor. Se ele está fazendo um trabalho de desenvolvimento propriamente dito, ele vai emitir a nota fiscal como desenvolvimento. E aí os impostos são diferentes. Como desenvolvimento, se a empresa estiver no Simples Nacional, vai ficar no anexo 5, e aí a tributação ela passa a variar também com relação ao valor que a empresa tem de folha. Se ele não tiver nenhum empregado, já começa lá em 19,5%, né? Ao passo que o consultor de TI, ele começa numa atividade de 16,93%, está no anexo 6. Mas existem atividades correlatas, atividades de TI, que elas podem ser utilizadas. O suporte técnico em TI e também a atividade de tratamento de dados. São atividades que pessoas que fazem de TI, mas lidam com a parte de banco de dados, podem utilizar tratamento de dados, compilação de dados e processamento de dados e pagar, neste caso, 6%. E aí, só complementando aqui a questão que o Anderson falou, a gente sempre recomenda, e é muito importante, toda vez que você emitir um contrato de prestação de serviço, um contrato comercial com o teu cliente, ele deve espelhar exatamente as atividades econômicas que sua empresa está enquadrada. Então, por exemplo, se você, nesse caso que foi a dúvida que surgiu agora, se você classifica como um consultor de TI, e aí você emite um contrato com o teu cliente, dizendo que você vai desenvolver software, nós indicamos que você faça uma adequação no cadastro da tua empresa. Então, é sempre importante. Você deve exercer a atividade que está no cadastro, quer dizer, que foi constituída nos dados cadastrais registrados nos órgãos da tua empresa. Ok. Beleza, ótimo. Então, respondemos algumas perguntas que chegaram online aqui durante o webinar, respondemos algumas que chegaram no ato da inscrição, que você se inscreveu para o evento, mas, obviamente, muitas outras perguntas ficaram ainda sem resposta. Algumas, talvez, a gente tenha respondido aqui ao longo dos nossos tópicos, outras mais específicas, talvez não. Você pode... a gente está pegando todas essas perguntas para tentar responder ou por e-mail ou através de materiais futuros. Na medida do possível, a gente vai respondendo essas perguntas para vocês. A gente vai mandar um compilado de tudo que foi falado aqui nesse webinar, e para você que se inscreveu, você que acompanhou só uma parte, você que teve que sair, enfim, que não pôde acompanhar todo o webinar, a gente vai mandar um resumo para vocês do que foi falado, inclusive com os links do nosso blog. Então, a gente quer, em primeiro lugar, agradecer muito a participação de todos, desde o ato da inscrição, foram muitas inscrições, alguns, obviamente, não puderam estar online aqui acompanhando, mas muitos também puderam acompanhar e mandaram muitas perguntas interessantes. A gente selecionou algumas delas e vamos responder as outras na medida do possível aí. A gente tem também um formulário
para você, eu falei disso no meio do webinar, mas relembrando agora, se você não estava, a gente tem um formulário muito legal para você dar um retorno para a gente do que você achou desse webinar. Então, o que você achou de bacana, o que você achou que poderia mudar, respondendo algumas perguntas desse formulário, você vai ajudar a gente também a fazer um negócio mais legal no próximo, mas esse formulário deve estar na descrição do vídeo do YouTube. Esse vídeo vai ficar gravado no nosso canal do YouTube, e na descrição desse vídeo vai estar o link que você pode acessar esse formulário para dar esse retorno para a gente. Então, a nossa equipe lá do suporte já está colocando esse link agora, provavelmente até já está no ar, e você pode acessar. Por favor, é muito importante que você dê esse retorno para a gente fazer um webinar melhor ainda no próximo. Lembrando que a gente vai ter, em breve, um webinar sobre o mesmo tema, né, devido ao número de perguntas também que ficaram sem resposta, para tentar responder essas e outras perguntas que vão surgir, porque é um tema que não vai ter fim, né? Sempre as pessoas vão ter dúvidas. Então, a gente pretende fazer com uma certa frequência esse webinar para responder o maior número de dúvidas. E lembrando mais uma vez que a Conub está aqui à disposição para ajudar você a abrir sua empresa. A Conub é uma contabilidade online, mas oferece esse serviço de abertura de empresa, inclusive com essa assessoria jurídica e tributária. A gente tem aquela ferramenta online que vai te ajudar já a dar o melhor formato jurídico e tributário, mas é importante que você entre em contato com a equipe da Conub para ser melhor orientado, se esse de fato é o melhor perfil, é o melhor formato de acordo com o seu perfil de empreendedor. Então, acesse o site, mande suas perguntas através do chat, temos ali também à disposição. No nosso Abrir Empresa vai abrir um chat também, está ali à disposição para a gente responder as suas dúvidas. Acompanhem, né? Nos acompanhem no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube. Isso. Se cadastre no nosso blog, né? Acompanhe o nosso blog, né? O nosso canal do YouTube tem cada vez mais vídeos agora. A gente está querendo trazer cada vez mais vídeos para incrementar aí esse canal. Então é legal você se inscrever lá para receber as notificações dos vídeos também, né? Curtir a nossa página no Facebook aí. E acessar o nosso site, acompanhar o nosso blog é muito importante para ficar instruído sobre esse e outros assuntos que a gente tratou aqui. Agradecendo muito a participação de vocês e ao Anderson aqui. Obrigado, Anderson. Eu que agradeço a nossa audiência. Tivemos mais de 300 inscritos, mais de 60 pessoas online. Bem gratificante poder conversar com vocês, ajudar aí os empreendedores. Eu coloco aqui para o nosso primeiro webinar sobre como abrir empresa, foi um sucesso. Então, a gente depende aí a resposta da tua pesquisa para que a gente transforme o webinar cada vez mais dinâmico e melhor para vocês. É isso. Tá aí suas considerações finais aí. A gente estava super ansioso por esse webinar. Nem eu comentei, a gente tem muito interesse nessa parte de dividir, né, esse conhecimento, essas informações. Cada vez mais a gente vai trabalhar em atividades como essa, de webinar sobre diversos temas. A gente já teve sobre webinar sobre receita, né? Receita e emissão de nota fiscal. Receita e emissão de nota fiscal. Então, cada vez mais a Conub vai trabalhar. Não acontece com tanta frequência que a gente gostaria, mas eles vão acontecer, porque a gente, na verdade, gosta de trabalhar e detalhar. Estamos aqui para qualquer dúvida, para poder ajudar no que for preciso, e a gente está bem feliz de ter feito isso hoje. É isso, então agradecendo Anderson, Thaís, ao pessoal do nosso suporte aqui, o Fernando, ao Vitinho, ao Gabriel, o pessoal que ficou na nossa retaguarda aqui, ajudando tanto a responder as perguntas, quanto a parte técnica aqui, para que isso fluísse legal. Ao Heberson também, que está ali acompanhando a gente online, também ajudando a gente. E principalmente a você que se inscreveu e acompanhou com a gente, ok? Esperamos que vocês tenham gostado e fiquem ligados nos nossos avisos aí para os próximos eventos. Muito obrigado, boa noite e até a próxima. Até a próxima. Boa noite, tchau. Boa noite.